Bom, muito boa tarde. Vamos então dar início à nossa audiência. Nós temos connosco a Plataforma de Jovens Profissionais de Saúde, a quem, em nome da Comissão de Saúde, dou as boas-vindas. Foi-nos pedida esta audiência, que achei por bem marcar em Comissão de Saúde, porque também não é vulgar termos uma plataforma desta natureza, tão diversa, para saudar também a forma de estar na vossa profissão e na vida. E, portanto, nós temos aqui um conjunto de jovens que representam várias profissões na área da saúde, e o assunto é a apresentação de propostas em maior detalhe e a exploração de caminhos para promover soluções unificadas que garantam a sustentabilidade do SNS e a excelência do cuidado prestado ao cidadão, direta e indiretamente. Nós temos uma grelha de tempo, terão 10 minutos com um bocadinho de tolerância para uma intervenção inicial. Sei que todos querem intervir, portanto, eu, a partir do momento em que der a primeira palavra, a seguir podem passar, que têm já a autorização da Presidente para irem falando. Eu só vos vou falar dos nomes. Nós temos connosco o Dr. António Marques Pinto, o Dr. Bernardo Pinto, a Dra. Catarina Duarte, a Dra. Filipa Felgueiras, a Dra. Leonor Correia, o Dr. Lucas Chambel e o Dr. Tiago do Nascimento Borges. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à Assembleia da República, a esta comissão, e temos todos a certeza que vai correr muito bem. E eu passo já a palavra para esta intervenção inicial, que não deve exceder muito os 10 minutos, à doutora Leonor Correia. Por favor, tenha a palavra e depois usem da palavra sequencialmente. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, excelentíssimas e excelentíssimos Senhores Deputados, é com elevada honra e sentido de responsabilidade que nos dirigimos hoje à Comissão de Saúde em representação da Plataforma de Jovens Profissionais de Saúde. Agradecemos a oportunidade de partilhar as nossas reflexões e contributos provenientes da experiência concreta e do empenho diário das novas gerações de profissionais que integram o sistema de saúde em Portugal. A Plataforma de Jovens Profissionais de Saúde é um fórum estratégico composto por representantes de jovens profissionais das diversas áreas da saúde, da medicina dentária, da medicina veterinária, da farmácia, da nutrição, da psicologia e da fisioterapia, que segue uma visão integrada e unificada da saúde e do bem-estar, ancorada no conceito de uma só saúde, One Health. A Plataforma de Jovens Profissionais de Saúde adota uma definição de profissional de saúde mais lata e inclusiva que é descrita na Lei de Bases de Saúde, e acreditamos no envolvimento e participação ativa de todas as classes profissionais que pretendam contribuir positivamente para a construção de pontos de diálogo e de soluções para a saúde em Portugal. A missão da plataforma visa a proteção da saúde pública e a mitigação de riscos ao bem-estar dos cidadãos, a construção de propostas conjuntas em temas de saúde pública, política educativa e de planeamento de recursos humanos e de saúde, mas também a capacitação dos profissionais, salvaguardando o seu bem-estar global, as condições laborais e a sua aprendizagem e desenvolvimento contínuos. A plataforma tem como visão a colaboração e cooperação transdisciplinares, abrangente e significativa na saúde, promovendo-a entre jovens profissionais de diferentes áreas da saúde e das suas organizações representativas em Portugal. Acreditamos que o investimento nos profissionais de saúde é a chave para potenciar a qualidade dos cuidados prestados à população, como reitera a Organização Mundial de Saúde. A metodologia de funcionamento baseia-se na promoção da auscultação aos vários agentes, fomentando momentos de discussão e de co-construção, transdisciplinar, socialmente responsáveis, com decisão partilhada das deliberações e resoluções finais, refletindo o compromisso na melhoria dos cuidados de saúde em Portugal. E por isso mesmo nós acreditamos numa saúde e num sistema mais resiliente, e passava a elencar alguns pontos, entre os quais reforçar o SNS. O fortalecimento da integração entre os diferentes níveis de cuidados de saúde, primários, hospitalares, continuados e comunitários, é essencial para garantir um sistema de saúde mais eficiente. E para isso é fundamental apostar numa abordagem holística que promova a coordenação entre os diversos serviços de saúde, assegurando que os utentes recebem acompanhamento adequado ao longo de todo o percurso de cuidados.
A estrutura do sistema de saúde não se restringe ao SNS e seus hospitais, mas engloba uma vasta rede de unidades de cuidados de saúde primários, serviços de proximidade e apoio domiciliário, bem como instituições do setor privado e setor social, como sabem. A articulação entre todas estas entidades é indispensável para melhorar a continuidade dos cuidados e reduzir a fragmentação do sistema. Igualmente, a equidade no acesso nos serviços de saúde deve ser uma prioridade, garantindo que todas as pessoas, independentemente da sua localização geográfica ou condição socioeconómica, possam beneficiar de cuidados adequados. E para que o SNS seja verdadeiramente um sistema de proximidade, é crucial garantir que a distribuição de profissionais de saúde e de serviços de saúde estejam alinhados com as necessidades da população. As regiões mais carenciadas, nomeadamente as zonas do interior, e não só, porque algumas áreas metropolitanas têm elevada vulnerabilidade social, necessitam de políticas específicas que assegurem a existência de profissionais de saúde adequadas ao volume e à complexidade da procura. A mobilidade geográfica desses profissionais deve ser incentivada através de medidas que tornem as zonas menos atrativas em locais apelativos para a sua fixação. E, além disso, é essencial investir em medidas que reduzam a necessidade de deslocações dos utentes aos grandes centros urbanos. Adicionalmente, é fundamental o enfoque em quadros plurianuais de contratação que permitam planear de forma antecipada a alocação de recursos humanos de acordo com as necessidades do país, a definição de rácios de profissionais de saúde alinhados com as recomendações internacionais e nacionais é uma prioridade para garantir um equilíbrio entre a oferta e a procura de cuidados. Estes rácios devem ser ajustados periodicamente e ter como base indicadores não só epidemiológicos, mas também demográficos e socioeconómicos. Dando continuidade à visão apresentada, queremos também abordar a necessidade de repensar o que é o SNS, tornando com que o mesmo seja mais resiliente, eficiente e integrado. Como tal, é nosso objetivo fortalecer a transdisciplinaridade, sendo essencial promover a colaboração entre as diferentes áreas e adotando o verdadeiro conceito de One Health. É que é fundamental para enfrentar os desafios de uma forma emergente e uma forma integrada. Integrar políticas e protocolos intersectoriais é igualmente um dos nossos objetivos, de modo a que possam ser otimizados os recursos disponíveis e melhorar a resiliência do sistema, garantindo uma coordenação eficaz entre os setores e os seus profissionais. Também desejamos investir em tecnologias e soluções digitais, procurando apostar na telemedicina da proximidade, que será determinante para aumentar a eficiência e a acessibilidade, especialmente em regiões carenciadas. De igual forma, é igualmente imprescindível assegurar a interoperabilidade dos sistemas digitais de saúde a nível nacional, promovendo a sua utilização cruzada entre as diferentes entidades e os seus profissionais, aumentando assim a eficiência da tomada de decisão no foro da saúde. Por fim, e talvez o ponto mais importante, é importante criar um plano interministerial para a unificação do sistema de saúde, identificando e potenciando os recursos existentes no sistema e promovendo a transdisciplinaridade entre as áreas da saúde e as diferentes áreas ministeriais, simultaneamente incentivando a literacia em saúde junto dos institutos de ensino e das tutelas de educação. Com estas medidas articuladas e implementadas, acreditamos seriamente ser possível construir um sistema de saúde capaz e robusto, de forma a responder às necessidades da população portuguesa e os seus desafios. Não há saúde sem profissionais e não há saúde de qualidade sem profissionais valorizados. É necessário olhar e refletir sobre quem são o nosso sistema de saúde e consagrar-lhes direitos e liberdades para que eles possam, por sua vez, assegurar os nossos. E, desde logo, urge a revisão dos atos profissionais para que possam ser atualizados e especificados de acordo com as particularidades de cada profissão, numa lógica de partilha de competências e de promoção do uso eficiente de recursos. E porque é necessário existir transparência e reconhecimento para com a entrega dos profissionais, importa também refletirmos sobre as suas carreiras e, nestas, a dificuldade na sua progressão e as assimetrias entre elas. É necessário introduzir novas categorias profissionais e carreiras de investigação clínica. Sem este investimento, continuaremos a perpetuar uma eterna porta giratória no nosso sistema de saúde. Mas, por vezes, nem carreiras nem vínculo têm estes profissionais. O Estado não pode solucionar uma necessidade sua, que é constante e que, devido à nossa demografia, se torna cada vez mais premente, com regimes de trabalho precarizados como os recibos verdes. E, apesar de não podermos correlacionar
com causas concretas, a verdade é que existe uma diminuição significativa do número de profissionais abaixo dos 35 anos no SNS, de 31,9% em 2010 para 22,2% em 2023, números do relatório dos profissionais do SNS do Planap. E não só existem menos jovens no SNS, como também o seu absentismo é denotado, totalizando só em 2023 mais de 945 mil dias úteis de ausências, o que equivale a cerca de 28 dias de ausência, excluindo férias, por profissional, dados estes também do retrato do absentismo no SNS do Planap de 2025. Valorizar os profissionais que compõem o nosso sistema de saúde é também promover a sua formação através de regimes flexíveis que se adequem às necessidades formativas dos profissionais, ao seu equilíbrio entre vida e trabalho e às necessidades do sistema de saúde. Uma formação de qualidade para todos os profissionais, precedida por uma abordagem colaborativa transsetorial, logo desde o início do percurso académico, através da reavaliação dos currículos, de forma a estabelecer este elo transdisciplinar entre os vários setores da saúde, porque profissionais valorizados, profissionais colaborativos, profissionais de excelência, são sinónimos de um sistema de saúde resiliente, acessível e digno para todos. Valorizar os profissionais de saúde é conceder-lhes condições de trabalho dignas e, neste sentido, a plataforma propõe a avaliação participada, ou seja, que envolva todos os profissionais de saúde a nível destas condições de trabalho a que estão sujeitos diariamente nos seus contextos reais de trabalho, de forma a identificar e mitigar riscos ou fatores de riscos psicológicos e também físicos. Além disso, propomos também a revisão das cargas horárias, do sistema de turnos e de escalas e dos horários flexíveis, incentivando uma gestão dos sistemas de turnos rotativos e escalas mais eficiente e equilibrado, de forma a que existam oportunidades de descanso tão importantes para estes profissionais de saúde que diariamente vivem sobre grandes exigências a nível físico e emocional. Além disso, também defendemos a criação e desenvolvimento de respostas a nível de promoção do bem-estar psicológico e emocional, criando programas de apoio para ajudar os jovens profissionais a gerirem de forma mais ajustada e resiliente as exigências laborais de stress ou altamente potenciadoras de situações traumáticas decorrentes das respostas que vão dando diariamente. Além disso, e finalmente, propomos a criação e desenvolvimento de equipas especializadas a nível do bem-estar institucional, que promovam práticas de bem-estar, que sejam capazes de estabelecer pontes colaborativas para a gestão de conflitos e implementem também melhorias colaborativas no ambiente de trabalho entre chefias, superiores e hierárquicos e também os próprios trabalhadores profissionais de saúde. E para terminar, senhoras e senhores deputados, acho que a visão que vimos trazer hoje aqui é ligeiramente diferente do que normalmente estão habituados a receber, uma visão unificada daquilo que são os profissionais de saúde e as suas prioridades que são conjuntas. E o convite que fazemos, à partida, pode ser esta, uma visão que pareça utópica, um bocadinho desconexa e até de uma manta de retalhos, mas representa um pouco mais. O convite que vos fazemos é para olharem para o Serviço Nacional de Saúde e perceberem que existam ou não diferenças ideológicas, há desafios crónicos que o Serviço Nacional de Saúde tem passado ao longo dos anos, que só se podem solucionar se houver uma verdadeira mudança de mentalidade do serviço público e também daqueles que fazem parte dele, como é o caso dos jovens profissionais. E muitas vezes estes constrangimentos que vamos vendo e o orgulho que temos no Serviço Nacional de Saúde impede-nos a conseguir pôr em causa alguns dos pressupostos básicos que dele fazem parte. E é um bocadinho esse o papel da plataforma de jovens profissionais de saúde, traduzir aquilo que é a expectativa dos jovens, numa visão unificada, como disse, numa realidade e sensibilizar os senhores deputados para aquilo que achamos que é o poder também do Parlamento para apoiar esta causa. E deixem-me dizer-vos que, enquanto estrutura, gostávamos de assumir uma abordagem que é quase clínica a alguns dos problemas e dos desafios do SNS. Começar por um diagnóstico e só depois por um tratamento. E é esse o trabalho que temos vindo a fazer nos últimos tempos, porque acreditamos que é ouvindo também os nossos pares, que validamos até as estruturas que somos representantes aqui. E por isso lançámos neste mês um barómetro aos jovens profissionais de saúde, que tem por base caracterizar a população de jovens a atuar tanto no serviço público, mas também no serviço privado, no serviço social, para depois sim podemos passar para a fase do tratamento. E é isso que vamos também concretizar no dia 5 de abril,
para as quais, obviamente, para essa atividade convidamos todos as senhoras e os senhores deputados, para a nossa Convenção Nacional de Jovens Profissionais de Saúde, que se irá realizar no dia 5 de abril na Fundação Champalimau, cujo objetivo é mesmo esta construção mais pormenorizada, ou seja, viram aqui foi algumas linhas gerais daquilo que é do nosso programa enquanto plataforma, mas o nosso objetivo é tentar pegar em cada uma destas ideias e materializar de ponta a pavio aquilo que é a sua execução e os recursos que são necessários para concretizar esta visão. E, portanto, essa era a mensagem que gostávamos de deixar aqui hoje. Isto não é uma questão de opinião ou apenas de percepção destes jovens profissionais. O trabalho que temos vindo a fazer é de diálogo conjunto, vendo para além das nossas diferenças para conseguir traçar um futuro em conjunto. É o mesmo que pedimos aos senhores deputados e às senhoras deputadas, é para construírem esta visão connosco e apoiarem esta nossa missão. Ora, muito obrigada. Creio que em nome da Comissão vos agradecemos muito esta apresentação e esta vossa partilha, que cumpriu praticamente o tempo, mas conseguiram passar a vossa mensagem. Como também já podem perceber, também temos muitos jovens aqui na Comissão, alguns também profissionais de saúde e ligados às áreas da saúde, e vou passar a palavra a uma senhora deputada do grupo parlamentar do PSD, que também é uma jovem, mas também trabalha, creio eu, ligada a estas áreas, e, portanto, a senhora deputada Ana Cabilhas. Por favor, senhora deputada, 5 minutos. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar a plataforma dos jovens profissionais de saúde. E estando eu perante jovens, tenho que vos dizer que com este governo a juventude tem estado no centro do debate público e político, mas mais importante ainda no centro da ação governativa. E vimos isso primeiro com a mudança de orgânica, com a criação do Ministério da Juventude e Modernização, mas depois também com uma mudança de políticas e aqui com uma estratégia para a juventude transversal às várias áreas governativas. E há diagnósticos que nós temos e que estão traçados há muito tempo e, portanto, temos que avançar para a parte do tratamento. E foi exatamente isso que fizemos com a aprovação do Orçamento do Estado para 2025, porque este Orçamento de Estado é o maior incentivo, e quero aqui repetir, é o maior incentivo da última década para que os jovens fiquem em Portugal, e que inclui medidas estruturantes que impactam aquilo que é a vida dos jovens, que fomentam a emancipação dos jovens, desde logo o IRS jovem duradouro e estrutural, e depois medidas, nomeadamente com a isenção de IMT, de imposto de selo, mas também a garantia pública na compra da primeira habitação. Eu falo-vos disso porque não raras vezes ouvimos nesta casa a oposição a dizer que este governo estava a governar para os ricos, e, portanto, eu estou perante jovens profissionais altamente qualificados, que têm uma expectativa porque, com muito esforço, investiram para conquistarem a sua formação, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, médicos veterinários, portanto, fisioterapeutas, vários profissionais de saúde. E, portanto, eu gostava de vos questionar diretamente se estas medidas são ou não são essenciais para que os jovens altamente qualificados fiquem no nosso país. Depois, dizer-vos também que nós sabemos que, em termos globais, a maior parcela dos recursos humanos do SNS situa-se entre os 36 e os 53 anos de idade, pelo que a pressão das reformas colocar-se-á de forma mais aguda na próxima década, embora temos que, obviamente, acompanhar este assunto. Da mesma forma, os dados sobre o absentismo nos escalões etários mais novos, que também devem merecer a nossa atenção, e de igual modo quando as vagas nos concursos ficam por preencher. E se nós queremos salvar o SNS, e este Governo quer, e este Grupo Parlamentar quer, nós precisamos, de facto, atrair os jovens profissionais para o SNS. Daí que o programa de governo tenha previsto um plano de motivação para os profissionais de saúde, aqui valorizando todos os recursos humanos que estão envolvidos na prestação dos cuidados de saúde às pessoas, e que versa não só diferentes carreiras, mas também que aborda a progressão e a própria formação ao longo da vida. E neste âmbito o governo já chegou a acordo com enfermeiros, com médicos,
médicos, com farmacêuticos, com os técnicos de emergência pré-hospitalar e, portanto, eu gostava de vos questionar que significado é que atribuem a estes acordos e depois que medidas concretas consideram que possam contribuir para aumentar a atratividade dos jovens profissionais para o Serviço Nacional de Saúde e, no fundo, valorizar cada uma das vossas profissões. Nós sabemos que os salários são importantes, mas eu questiono-vos qual é que é a vossa nova ambição geracional, ao nível de formação, de especialização, de investigação, prática clínica, a flexibilidade de horários, onde é que nós podemos ir mais além. Depois, que condições também consideram fundamentais para a constituição de equipas multidisciplinares e mais alargadas no SNS, isto desde a fase da formação no ensino superior até depois ao longo do caminho profissional. Depois, que barreiras é que existem hoje entre o término do curso e o acesso às profissões reguladas e ainda em que medida é que entendem que a inovação tecnológica, mas também a inovação organizacional podem contribuir para tornar os serviços de saúde mais apelativo para os jovens profissionais de saúde. Depois, dizer-lhes também que para nós os jovens não servem para exercícios de entretenimento políticos. Os jovens são para estar no centro da ação governativa e nessa medida eu gostava também de perceber que contactos tem também estabelecido e particularmente ao nível do Ministério da Saúde. Por fim, quero dizer-lhes que está em implementação um plano de emergência e transformação da saúde até 2025 e temos um plano que permite ser acompanhado, conseguimos monitorizar, conseguimos avaliar, não está na gaveta e quero dizer-lhes que, apesar do Governo ter de dar resposta e estar a dar resposta a estas várias emergências na saúde, isto não retira uma visão de longo prazo. Daí que o programa do Governo tenha contemplado um plano plurianual de investimento para o SNS, precisamente para reforçar a capacidade de resposta do SNS, mas também esta necessidade de acudir às várias emergências não retira a visão de longo prazo de olhar para a sustentabilidade do SNS, reduzindo a carga de doença e aqui apostando na prevenção da doença e na promoção da saúde, essencial a literacia e a saúde, a promoção da saúde oral, da saúde mental, do combate à obesidade. E, por fim, ficamos a aguardar com expectativa os resultados do vosso barómetro, que nos vão também permitir avançar em medidas e depois, para terminar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer o vosso contributo cívico e, acima de tudo, dizer-vos que o desassossego e a inquietação muitas vezes são associados a uma faixa etária, à nossa idade, à nossa juventude, mas tem muito mais com a nossa razão de ser, com a nossa identidade e, portanto, é desta bancada também esse desassossego que podem esperar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Irene Costa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento. Também é jovem. Também. Obrigada pela nota. Não tão jovem como a Sra. Deputada Ana Gavilhas, mas é muito jovem. Obrigada. Criar percepções. Sim. Bem, agradecer o comentário da Sra. Presidente, cumprimentá-la, cumprimentar também os Srs. Deputados e, naturalmente, cumprimentar todos os elementos que hoje aqui representam a plataforma de jovens profissionais para a saúde. Dizer que é um gosto ter-vos cá, que é, de facto, muito produtivo ouvir aquilo que nos trazem hoje e os contributos que nos trazem e daremos boa nota de tudo aquilo que acrescentaram, além do que consta dos documentos que nos previamente fizeram chegar. Dar também boa nota da relevância que dão ao Serviço Nacional de Saúde como garantia que é da saúde como um direito para todos e não como um privilégio para algum, que é isso que também defendem. E dizer que há 50 anos que se morria por falta de cuidados de saúde, por falta de acesso a cuidados de saúde, e estamos a falar há 50 anos, não estamos a falar há 500 anos, portanto temos aqui um avanço muito significativo com base naquilo que é o SNS e por isso registramos também com muito agrado e com muita positividade o empenho da plataforma dos jovens profissionais de saúde em continuar, como dizem o poema de Arnaud, na medida em que são o futuro e a salvaguarda de que não voltemos aos tempos em que se morria por falta de cuidados de saúde. Portanto, muito obrigada também por isso. Depois, concordar com as 10 medidas que destacam nos documentos que nos enviaram, sendo que muitas delas, das medidas que nos apontam e que aqui foram também expressas, já convergem com medidas de políticas que foram sendo implementadas ao longo dos últimos anos. Dar nota que, de facto, as questões da saúde são questões dinâmicas, não falamos de questões estéticas.
estáticas, desculpem, são questões dinâmicas que são moldadas pela evolução das necessidades, pelos desafios de cada época e que, portanto, exigem respostas que se adaptem às transformações da sociedade. Por isso, registramos também com agrado a vossa abordagem multidisciplinar e ao apelo do conceito de One Health, que são particularmente relevantes no mundo onde os desafios de saúde exigem, de facto, respostas cada vez mais integradas. Mas eu gostava, nesta exposição, de recordar também o caminho do SNS, que foi fazendo o SNS ao longo destes anos e dos contributos que foram tendo neste sentido, nos irmos adaptando às necessidades de cada momento. E desde logo a reforma que foi criada em 2006, com a reforma dos cuidados de saúde primários, em que foram implementados os modelos das USFs, que eram daqui de facto ao nível da base dos sistemas de saúde, do SNS, criar aqui um impacto muito forte ao nível do acesso dos utentes aos cuidados de saúde, sendo os cuidados de saúde primária quase a porta de entrada dos cuidados de saúde. Depois também daquilo que, de acordo com que falaram com as interligações entre os serviços, dar-vos conta também de que o projeto modelo da USF prevê isso mesmo, prevê uma integração de todos os cuidados de saúde primários, os cuidados hospitalares, os cuidados continuados, os cuidados paliativos, que vão também de encontro àquilo que vocês preconizam aqui nas vossas medidas. Esta gestão do modelo das USFs prevê uma gestão eficiente, uma gestão em que procura equilibrar recursos e equipamentos, tendo em conta respostas mais coordenadas e mais eficazes que chegam de facto a um maior número de utentes. Depois, de acordo com os 10 pontos que vocês aqui nos elencaram, dar nota de alguns aqui que me parecem pertinentes. Desde logo a questão relativa aos profissionais e às carreiras dos profissionais. Dizer que, conforme também referiu um dos elementos da plataforma, o estudo da PlanUp, não é? Que foi realizado por um despacho, iniciou-se em fevereiro de 2024, mas por um despacho que foi assinado pela então Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em que se prevê nesse estudo o objetivo do estudo é, de facto, avaliar a satisfação dos médicos e dos enfermeiros no setor público e privado, que é um compromisso para reforçar a política de recursos humanos na área da saúde, promovendo a motivação pelo trabalho no Serviço Nacional de Saúde e o equilíbrio entre a vida familiar e profissional e a contínua evolução científico-profissional, com foco nas melhorias das carreiras profissionais, como elemento essencial na construção de um projeto profissional. Dar nota também que, além deste estudo que está a ser feito e que ainda não tem resultados, porque vai fazer agora um ano em que está implementado, dar nota também que foi implementada uma medida de conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional, que também referiram, pelas medidas de dedicação plena e dedicação exclusiva. E nesta parte deixava-vos já uma primeira questão, que é: poderá ser este um dos caminhos para a atração e retenção de profissionais no SNS? O que é que deve mudar? Na vossa perspectiva, é preciso mudar, o que é preciso mudar para que os jovens profissionais sintam que vale a pena construir carreira no serviço público? Serão melhores salários, são melhores condições de trabalho? Portanto, esta é uma questão que vos deixava. Relativamente a outras questões, dizer-vos que, por exemplo, naquilo que referem em relação à hospitalização domiciliária, dizer que este também já é um processo que já está implementado, aliás, desde 2014. Penso que se iniciou no Hospital de Guimarães e logo em 2015 no Hospital Garcia da Horta, e é um processo contínuo que está em evolução e que se calhar precisava aqui de uma nova perspectiva, e a vossa perspectiva poderá ajudar aqui no melhoramento desta proposta de hospitalização domiciliária. Depois dizer também que, relativamente à implementação do registro eletrónico único, há também já um trabalho iniciado pela SPMS, já desde 2003, com um conjunto de procedimentos com vista à introdução da interoperabilidade. Portanto, não sei se as vossas propostas depois poderão acrescentar aqui mais alguma coisa nesta medida. Depois há aqui outras questões que consideramos muito importantes, como as questões da literacia em saúde e a mobilidade aberta dentro das instituições. Este é um problema que de facto existe. A mobilidade entre os diferentes serviços de saúde e até a programação, a previsibilidade dos profissionais, quando, por exemplo, por motivos de reforma, que às vezes ficamos aqui um hiato de tempo em que não temos substituto. Só mais um minuto, estou mesmo a terminar. Pronto,
Posto isto, dar-vos aqui só 2 notas, fazer 2 observações. As propostas que nos apresentam são de facto sólidas, são centradas na vossa perspectiva e como profissionais de saúde. Penso que talvez faltem aqui algumas interações com os utentes. Outra observação, as propostas que apresentam são omissas no que respeita a impactos orçamentais e planos de financiamento. E deixar aqui 2 questões, tendo em conta até a agenda política, a agenda da saúde atual, que é se o SNS deve garantir a todos, incluindo a quem está, deve garantir cuidados a todos, incluindo aqueles que estão em situação irregular, qual é a vossa perspectiva sobre isto, tendo em conta as questões da equidade, e registamos também que este último ano houve um aumento de urgências fechadas e questionávamos se consideram que o problema está só na falta de médicos ou também na forma como se organiza o sistema e os serviços de urgência. Mais uma vez, reiterar a apresentação do estudo, os vossos contributos e desejar-vos felicidades e ficaremos à espera do convite para participar na apresentação do relatório. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Ribeiro. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os colegas deputados e dou-vos as boas-vindas e dizer-vos, antes de mais, que é com muito gosto que vos recebemos aqui. E é uma alegria porque vocês são, no fundo, aquilo que vocês representam é um sinal de esperança para o país e para o SNS. Portanto, é muito bom ver-vos jovens, preocupados não só com o vosso futuro, mas com o futuro de todos nós. Portanto, este trabalho que vocês estão a desenvolver é de facto gratificante e é de louvar e agradecemos por isso. De uma forma abreviada, e para não me estar a repetir com aquilo que já foi aqui falado e repetindo as mesmas questões, nós tomamos nota de algumas preocupações na carta que vocês apresentaram e que explanaram agora aqui, e como pontos principais a questão do investimento nos profissionais de saúde. O SNS deve ser um sistema de proximidade, sendo necessário políticas específicas para a fixação dos profissionais de saúde. É necessário ajustar rácios de equidade entre a oferta e a procura dos cuidados de saúde periodicamente nas diversas zonas do país. Devemos implementar as tecnologias digitais para responder às necessidades do SNS. É necessário utilizar de uma forma mais eficaz os recursos do SNS, e falemos do desperdício que tanto se tem falado. A preocupação da existência de menos jovens no Serviço Nacional de Saúde é de facto uma preocupação, porque cada vez vemos um maior número de médicos a reformar-se, vagas por preencher, enfim, tem sido realmente um drama e o problema tem aumentado diariamente. A necessidade da formação contínua e da qualidade dessa formação para os vários setores da saúde, valorizar os profissionais de saúde com condições de trabalho dignas, e vocês referem a revisão das cargas horárias, dos turnos, as práticas de bem-estar entre as FIAs e as equipas de trabalho. Enfim, no fundo, vocês dizem que é necessário uma mudança de mentalidade no SNS. E são vocês jovens que têm esta perspectiva e que têm a coragem e a verdadeira noção de realmente aquilo que é necessário. E acho que isto diz tudo, mudar a mentalidade do SNS. Porque nós temos um SNS retrógrado, atrasado, que não evoluiu, e vocês sentem isso. No fundo, é aquilo que, eu peço desculpa, não fico sem nome, mas que disse que é preciso diagnosticar para encontrar tratamento. E a pergunta que eu vos deixo é, no fundo, porque reparem, todas estas questões que vocês levantam como necessidades e prioridades, é como se tivéssemos a fazer um diagnóstico da doença do SNS. O SNS está doente porque tem estes sintomas. E a pergunta é, como é que nós conseguimos encontrar um tratamento para curar esta doença do SNS? E aquilo que eu vos queria perguntar, de uma forma muito sintética, ou se calhar até numa frase, é: como é que vocês acham que nós chegámos até aqui, este estado de degradação total, a todos os níveis, a todos os aspectos, e, no fundo, qual seria o tratamento eficaz para salvar o SNS? Se nos conseguirem dizer, nós agradecemos, porque nós estamos cá para vos ajudar. Muito obrigada. Muito obrigada também, Sra. Deputada.
que também não é menos jovem do que os antecederam. Portanto, fica aqui também uma palavra, também de vida. Bom, nós tivemos aqui 3 intervenções, têm 10 minutos para a resposta, façam a gestão das respostas, depois percebendo que qualquer questão que fique por esclarecer também poderá ser feito posteriormente. Quem é que vai usar da palavra? Então? Eu inicio só a Sra. Presidente. Muito obrigada, com certeza. E sinta-se à vontade de passar, não precisa de passar por mim e vão também gerindo, está bem? Agradecer às senhoras e aos senhores deputados as diferentes questões. Não vou responder a todas, deixar os meus colegas também em alguns dos temas até que lhes são mais próximos. Relativamente à questão que nos colocada das medidas focadas na juventude, qualquer tipo de planeamento e que ajude à fixação de jovens profissionais dentro do nosso país será bem-vindo. Aquilo que nos traz aqui hoje é mais do que essa visão só de fixação da juventude como um todo. Há certas profissões na área da saúde que nós já nos vamos apercebendo que têm tendências de imigração e algumas questões de imigração que são até desfasadas do que é a restante população portuguesa. E esse é um dos trabalhos que estamos a fazer agora neste barómetro que vos falei, porque de facto a questão da imigração para nós, num país que aposta tanto naquilo que são a formação de excelência dos jovens, dos profissionais de saúde, queremos perceber quais é que são as razões de facto que levam os jovens a emigrar e, portanto, parece-me que sim, que todas as medidas que vão de encontro à fixação de jovens no país são importantes. Acho que na área da saúde em si há que olhar mais atentamente quais são os fatores decisivos, porque alguns deles terão a ver com o seu balanço de vida profissional e familiar, outros terão a ver com a dinâmica da sua profissão, onde há outros países que os receberão melhor propriamente do que o seu país, e é isso que eu acho que é importante para nós também termos um plano de tratamento para responder a esta temática. Em relação aos acordos profissionais que fala entre as profissões e os governos, mais uma vez, se existe acordo, será sempre um ponto positivo de algum tipo de entendimento entre aquilo que são muitas vezes matérias sindicais e o governo. Aquilo que achamos é que neste tipo de planeamento dos profissionais e de acordos que se fazem, não significa apenas uma questão da valorização profissional a nível da carreira e de algumas temáticas que são associadas aos contratos coletivos de trabalho e a outros acordos. É preciso, lá está, pensar no profissional de saúde de uma forma, naquilo que é a perspectiva, como se insere no sistema de saúde, e respondendo também já a outro tópico, a geração é diferente, como os senhores deputados sabem, ou seja, a geração e as expectativas muitas vezes de uma geração mais jovem é diferente daquela que existia porventura noutro tipo de gerações e, portanto, por isso é que achamos que estruturas que representam como um todo os profissionais terão certas ambições legítimas e que acabam por defender aquilo que são avanços na profissão como um todo, e por isso é que nós lançamos o desafio de algumas políticas que são especialmente dirigidas aos jovens profissionais, como a questão da formação, onde, se os senhores e senhores deputados tiveram a oportunidade de ver, onde defendemos um regime de majoração fiscal para a formação dos jovens profissionais de saúde, ou seja, aqui algum tipo de discriminação positiva, não que não seja importante para todas as faixas etárias, mas de facto, mesmo quando se atinge um acordo sindical com alguma profissão, é de louvar. O que nós defendemos aqui é um contínuo progresso desse entendimento entre as profissões e a tutela, e aqui até entre o Parlamento. E dizer, em relação ao que perguntava também em relação ao Ministério da Saúde, que a plataforma desde que criou e foi formalizada aqui nesta Casa da Democracia, que temos tido um contacto próximo com o Ministério da Saúde e com algumas entidades também da área da saúde, e que tem havido alguma receptividade para nos ouvir. O que queremos agora é uma materialização daquilo que é a nossa visão, mas que vamos bem a tempo, inclusive este barómetro que estamos a fazer não é um serviço para a plataforma, acreditamos que possa ser um serviço para o país, para traçar aquilo que é a realidade e a expectativa dos jovens. Em relação ao que a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista mencionou, só aqui alguns dos pontos. Falou no Planap, para nós de facto, e já fizemos também essa abordagem, parece-nos algo que tem alguma relevância e que pode ser um mecanismo de diagnóstico, como dizia, dos profissionais de saúde. Agora temos de fazer o desafio como plataforma plural, que caracterizar aquilo que é a dispersão dos médicos e enfermeiros no nosso país não é uma caracterização dos profissionais de saúde como um todo, e isso sim é algo que falaremos também com a senhora coordenadora do programa, se é para fazer uma análise da capilaridade dos profissionais de saúde, precisamos de um diagnóstico total, porque senão acabam por cair em saco roto. Falou da questão do registro de saúde eletrónico único.
De facto, há trabalho a ser feito nisto e em termos dos diferentes países, nós até vemos que Portugal tem um sistema que é robusto, precisa agora é de abrir um bocadinho as fronteiras também a outros profissionais que muitas vezes precisam do acesso a certos tipos de dados para exercerem a sua prática profissional. Portanto, os sistemas por si só não valem muito se os profissionais não tiverem à sua frente, obviamente tendo em conta tudo aquilo que é a necessidade de garantir a proteção de dados, dos dados para exercerem a sua profissão. E, portanto, recebemos bem também o desafio que nos faz em relação às interações com as pessoas que utilizam o sistema. E, portanto, parte daquilo que é a nossa agenda, até durante a realização da Convenção, é garantir que existe uma co-construção destas propostas, não só da perspectiva dos profissionais, mas muitas vezes até a nível técnico, corremos, eu diria, o risco de apresentar as nossas propostas do ponto de vista do profissional e do que é que ele entende que é melhor e nem sempre daquilo que poderá ser melhor para a pessoa que utiliza o sistema e, portanto, isso é algo que nós também queremos trazer com uma lufada de ar fresco e incluir. O mesmo para o desafio que nos faz em relação à matéria orçamental. Portanto, o que viram aqui foi um conjunto daquilo que são os nossos princípios enquanto plataforma. O desafio agora que assumimos é pegar em alguns dos temas que nos parecem prioritários e, como disse, de uma ponta à outra, conseguir estabelecer uma proposta do lado dos profissionais, do lado de quem utiliza o sistema e também, obviamente, em conjunto com as autoridades para garantir que existe uma execuibilidade, porque uma boa ideia sem uma tradução prática sabemos que acaba por ficar perdida. Depois, só responder à senhora deputada, portanto, falava aqui desta questão do diagnóstico e do tratamento e como é que isso de facto pode-se traduzir em algo real. Nós acreditamos que existe uma matéria de política pública, claro, ou seja, onde os próprios partidos têm uma visão, mas existe também uma componente mais técnica, que é aquela que nós queremos trazer, ou seja, existem propostas e ideais que todos os senhores e senhores deputados têm para o Serviço Nacional de Saúde e que fazem sentido. O que queremos é mais do que apenas esse diagnóstico, muitas vezes é político da situação ou até que identifica algumas áreas prioritárias. O nosso objetivo é conseguir trabalhar entre as diferentes profissões para vermos um caminho conjunto para aquilo que é muitas vezes, e de certo quando recebem algum representante de uma profissão específica, vem isto: nada nos serve avançar numa carreira na área da saúde em detrimento das outras. O que defendemos nós sabemos que é impossível, com os recursos que o país tem, avançarmos para algo que valorize todos os profissionais de uma só vez. Mas essa visão pode ser feita. Nós podemos dizer o que é que nós acreditamos que seja uma carreira dentro do serviço de saúde. Pressupostos que todas as carreiras devem contemplar. E depois dizer, bem, este é o caminho que traçamos, agora sabemos que há prioridades para o país e existem várias aqui na nossa mesa que nós reconhecemos. Antes das nossas prioridades, se calhar, estão a de outros profissionais. E, portanto, é esse exercício de humildade que a nossa plataforma acaba por assumir, sabendo que o que dizia sobre o SNS, nós continuamos a ter muito orgulho no Serviço Público de Saúde. Não nos deixamos, é que o orgulho que temos da acessibilidade que o serviço traz, que acaba por nos chegar na ambição de querermos mais. Ou seja, não é por pormos em causa algumas coisas que damos como garantidas da construção do Serviço de Saúde, que não temos mais carinho pelo que ele representa para os portugueses. Sabemos é que é preciso fazer mais e que a nossa geração, com a nossa irreverência que trazemos, que é característica, acho eu, da idade, acaba por representar. Eu gostaria também aqui de abordar um tópico que também foi levantado, que é a parte das barreiras de acesso e depois também a dificuldade que tem existido nos primeiros anos de carreira. Sem dúvida nenhuma que hoje em dia temos notado várias barreiras de acesso à profissão. São diversos os problemas que todas as nossas profissões encontram. Certamente uns são mais acentuados que outros, mas todos merecem também devida atenção. O que está por base muito nestes problemas é também o que se torna a lei das ordens e também os estatutos das próprias ordens profissionais, que têm também evidenciado uma dificuldade também do acesso depois dos seus próprios jovens profissionais às suas devidas carreiras. Como, por exemplo, poderá ser o caso, a obrigatoriedade da remuneração durante o estágio. Como é óbvio, é vista com muito agrado por parte das nossas instituições, mas é vista também como uma impossibilidade de acesso à devida profissão, quando temos em consideração que, por exemplo, em estágios que eram feitos antes desta mesma obrigatoriedade, nem sequer era cumprida a remuneração destes mesmos estágios. E depois também temos outra perspectiva, que temos outros jovens profissionais de saúde que recebem muito menos do que é o exigido nas mesmas remunerações obrigatórias, que é o salário mínimo mais os 20%. Nós não temos profissionais de saúde e este mesmo dado também vai ser depois transmitido pelo nosso barómetro que não conseguem cumprir estas mesmas necessidades. Portanto, ao mesmo tempo que estamos a exigir aos nossos futuros profissionais uma remuneração mínima, nós não conseguimos garantir para os profissionais que já atualmente estão a trabalhar essa mesma remuneração. Portanto, há aqui um pé de igualdade que nunca é cumprido por motivos de injustiça no que é a parte salarial.
No que se refere também à parte do pensamento e do repensar do SNS, há uma abordagem aqui na plataforma que também é importante considerar. Sim, de facto, tem havido um grande acumular do tempo de urgência e isso, de facto, é um problema, mas a base também está na prevenção e também está no repensar do SNS. Nós temos na nossa posse uma ferramenta muito importante, que são, por exemplo, as farmácias comunitárias. E é talvez o ponto em que todos os portugueses mais lá passam. São inúmeros os casos de pessoas que recorrem à sua farmácia comunitária pelo menos uma vez por mês. E acho que está a ser um mecanismo bastante desaproveitado no que é a perspectiva da utilização de recursos do SNS, que se calhar poderá tirar um pouco do que é a pressão ao que é o Sistema Nacional de Saúde, pelo menos ao que é a parte social do mesmo. E se me permitem, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, falar também aqui, tocar no ponto da questão da retenção dos jovens profissionais, porque é um ponto crucial. Nós, como plataforma também de jovens profissionais, queremos obviamente oferecer uma resposta concreta, uma resposta prática, uma resposta que permita uma efetivação destas soluções. E a realidade é que, primeiro que tudo, nós estamos aqui temos todos nós um background científico, portanto, nós estamos a fazer este caminho, como o colega Lucas também falou, relativamente à questão do diagnóstico, através do barómetro, e, portanto, desta co-construção de propostas, e, portanto, estamos exatamente a fazer esse processo para que consigamos ter medidas concretas com o impacto orçamental, como perguntou a senhora deputada do grupo parlamentar do PSD, estamos exatamente a fazer esse trabalho. Mas há uma coisa que podemos dizer aqui já. E essa parte que é importante e que, de certa forma, a plataforma personifica é um novo entendimento sobre os profissionais que vem, efetivamente, de uma mudança geracional que acontece nos nossos tempos. E essa mudança geracional implica também que não podemos simplificar esta questão para uma simples alínea de orçamento, uma simples aumento salarial. Ou seja, obviamente que tudo isto são medidas concretas importantes, mas aquilo que é importante é também olhar para isto de uma forma verdadeira, para que também no debate parlamentar, também na atividade política, esteja refletida a complexidade do que é um sistema de saúde e do que é ser profissional de saúde. E, portanto, esse, digamos, é o primeiro tratamento inicial, digamos que é um tratamento, é um anti-inflamatório aplicado de forma um bocadinho indiscriminada, mas que é o primeiro passo para irmos avançando e para conseguirmos resolver estes problemas não de forma sintomatológica, mas sim de forma etiológica e resolver as causas. Portanto, esse entendimento é um entendimento muito necessário da complexidade das questões e da necessidade de um debate aprofundado com audição aos profissionais e a quem integra e compõe o sistema de saúde. Obrigado. Bastante rápido, só por causa de umas interpelações diretas que foram feitas pela sua deputada Ana Cabilhas e pela sua deputada Irene Costa. De facto, estamos muito contentes com algumas medidas que já foram tomadas do IRS Jovem e Apoio à Habitação, apesar de não especificamente serem da área da saúde, afetam indiretamente, mas como sabem, existem outras questões que vão para lá das questões pecuniárias ou monetárias, que passam pela desburocratização do trabalho no SNS, sabemos que o é muito mais do que nos outros setores, a flexibilização dos horários com a redução das horas extras obrigatórias, o aumento do acesso à formação contínua e também maior envolvimento dos jovens na definição das políticas de saúde e, portanto, estamos aqui perante um exemplo prático de algo que nós queremos. Falando especificamente nos médicos, eu sou médico, o problema das urgências, nós achamos que não se resolve só com mais médicos. De facto, apesar de Portugal ser o segundo país da União Europeia com mais médicos por 1000 habitantes, a seguir à Grécia, muito embora tenhamos esse rácio, o facto é que muitos deles não estão no SNS e se calhar também não seria só por acrescentar mais médicos que resolveríamos o problema das urgências. Portanto, o modelo que nós temos atualmente é um modelo hospitalocêntrico. A reformulação do Sistema Nacional de Saúde acabou por perpetuá-lo um bocado. É preciso nós darmos cada vez mais atenção aos cuidados de saúde primários, evitando que os doentes recorram às urgências quando existem outras alternativas eficazes. Já tem, de facto, existido algumas medidas nesse sentido, mas, de facto, é preciso fazer mais. Nós temos que comparar, por exemplo, com o que acontece e perceber porque é que isto existe. De facto... Pronto, muito bem, ok.
Passaria também por uma organização eficiente dos horários e das escalas. Isso também evitaria também que houvesse as faltas de que falou. E relativamente à retenção dos profissionais, claro, planos de carreira mais atrativos, contratação plurianual para evitar a precariedade de contratos temporários, se calhar não tanto nos médicos, mas noutras profissões, reforço das condições de trabalho e modelos de flexibilidade laboral. Claro que também remuneração competitiva relativamente ao setor privado e ao setor terciário. O acesso à formação contínua e à investigação, claro que também são importantes. E, como é óbvio, que a desmotivação muitas vezes está ligada ao facto de não existirem condições de previsibilidade. Portanto, nós pretendemos que os concursos, por exemplo, acesso às especialidades e às carreiras, sejam mais previsíveis, eliminando a incerteza na progressão salarial. Queremos também uma melhoria da formação médica no SNS e, como está, uma melhoria das condições de trabalho que evitem o burnout, que, como sabem, é uma causa muito grande de absentismo e de problemas no setor da saúde. Muito obrigado. Sim, talvez terminando, só falar de um tópico que a senhora deputada do PSD falou, da questão do qual é o papel ou qual é a contribuição da evolução tecnológica e pode ser muito grande. O meu colega estava a falar da questão da burocracia, é onde a tecnologia pode e deve entrar, eliminar muitas etapas burocráticas e de processos que todos os dias os profissionais de saúde têm de ter, que não são direcionados propriamente ao paciente, mas sim são questões processuais. Pode contribuir para alguns exames e análise destes mesmos exames de forma mais rápida e mais explícita, com mais dados. A inteligência artificial certamente ajudará nisso. E poderá fazer, e estávamos a falar de termos uma saúde hospitalocêntrica, de usar a tecnologia, de usar estes meios através da telemedicina, depois podemos aproximar-nos de meios mais remotos através de uma saúde de contacto, onde podemos ir buscar dados de saúde e onde podemos contactar com esses pacientes de uma forma muito mais rápida, breve, célere, sem grandes pesos. Estávamos a falar de orçamentos sem grande peso a nível orçamental, e que certamente aqui a tecnologia terá um papel essencial nesta reformulação que estamos aqui a discutir. Mais algum? Bom, então também queria agradecer às senhoras deputadas que propiciaram esta discussão com as suas questões pertinentes e com as intervenções pertinentes. Queria agradecer-vos. E o último agradecimento em nome da saúde é à plataforma dos jovens profissionais de saúde e aguardamos o vosso contributo cívico, como já foi referido, mas sobretudo por uma reflexão muito crítica, mas também me parece muito justa, da fase da vida em questão e tendo sempre como objetivo melhorar o serviço público de saúde. E aguardamos o vosso convite para sábado, dia 5 de abril, será, assim que recebermos, será distribuído naturalmente por todos os senhores deputados e sim, mas é um sábado, creio eu, e portanto acho que mesmo apesar de nós trabalharmos ao sábado, será um prazer estar lá junto de vós. Muito obrigada mais uma vez e dou por encerrada esta audição. Muito bem? Nós tiramos fotos e depois mandamos.